Meu nome é Zigrid Ponte, sou coach consultora de imagem do Olhar de Estilo e do projeto Além do Espelho. Drag Queen é uma manifestação artística e para nós falarmos desse tema, hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo a Vicky Hayla, poderosa, maravilhosa, para exatamente explicar para a gente melhor isso. Como é que funciona, Vicky? Fala da tua história, como é que surgiu a Vicky realmente, de onde que ela surgiu, qual a história da Vicky? Só faltou o Rica na introdução, na descrição. Ah, tá, tu não me falou do Rica. Tava pedi pra botar, mas acho que esqueceram. Mentira, gente, isso aqui é tudo aparência, né? Como tu falou mesmo, drag queen é arte, né? É uma expressão artística. Então isso aqui tudo é uma ilusão, né? Nada disso aqui é verdade, né? Eu me desmonto, eu chego aqui, vou sair daqui, eu vou me desmontar, vou tirar tudo isso aqui e vou voltar a ser um menino normal. Então muitas pessoas confundem drag queen com, por exemplo, travestis, transexuais, que não tem nada a ver. As pessoas que são transexuais, que são travestis, elas se sentem no corpo errado, elas se sentem mulheres 24 horas por dia. Então elas acabam se vestindo dessa maneira, se transformando, né? Transformando o corpo, o vestuário, o comportamento para o seu dia a dia. Isso aqui não, isso aqui eu vou botar tudo isso, vou levar horas para fazer isso daqui, vou fazer um trabalho, ou seja, na balada, ou seja, aqui, por exemplo, uma entrevista, qualquer trabalho que eu for fazer e depois eu vou desmontar e vai voltar tudo ao normal. Então a definição de drag queen é arte. Perfeito. E Vicky, eu sei que você é maquiadora profissional, então você conhece o conceito de visagismo. E a gente sabe que a nossa imagem, ela sempre provoca uma emoção. Sim. Me fala dessa tua emoção quando você está no antes e depois, quando você faz toda essa glamourizada. É um processo bem interessante, porque a gente começa a maquiagem, a gente está num nível. Enquanto a gente vai fazendo a maquiagem, vai transformando o rosto, esse nível vai mudando, vai aumentando, né? Chega no final, bota tudo que a gente se olha no espelho, vê outra pessoa. Eu achava até engraçado quando eu via os atores falando sobre caracterização, que na hora que se vê no espelho, baixa alguma coisa, e eu achava que era tolice. Quando eu fiz a primeira vez, eu percebi que realmente na hora que a gente enxerga uma outra coisa no espelho, muda completamente o comportamento. Porque isso daqui são signos que foi construído pela sociedade como dito feminino, certo? Então no momento que a gente se vê construído dessa maneira, muda o comportamento. A gente já tem aquela como é que eu posso dizer, aquela carga na nossa mente, aquelas lembranças que vão remeter a todo um gestual, um falar, né? Então quando a gente se enxerga de outra maneira, tudo muda. O comportamento muda, a atitude muda. E até que a gente faz isso meio que como uma máscara, né? Então a gente chega no lugar, as pessoas já vão olhar. Porque isso aqui não é normal, isso aqui não... Eu não diria que isso aqui é uma mulher, né? Porque eu nunca vi uma mulher na rua desse jeito. É uma arte. Né? É a mulher ao quadrado, sabe? Muito mais aumentado. Então isso acaba causando um impacto nas pessoas quando elas veem, porque é uma coisa impressionante, né? É um cílio gigante, é uma roupa ousada. Então isso dá uma abertura pra gente conversar com as pessoas. As pessoas vão querer tirar foto, vão olhar, umas vão ter medo, né? Porque não tem o costume, não conhecem. Mas é isso, é a comunicação. É como se abrisse um canal com as pessoas, seja na festa, em um local que tiver, que permite essa comunicação, né? A animação, tudo. E quem é a Vicky Hayla? Além de rica, né? Rica acima de tudo, mentira. A Vicky Hayla eu acho que é um personagem que surgiu na minha vida para eu expressar toda a arte que eu tenho dentro de mim, né? Então, desde criança eu sempre quis, acho que a primeira profissão que eu quis ser era ator. Então eu sempre desenhei, sempre gostei muito de música. Então a Vicky eu acho que é um personagem que surgiu para botar para fora toda essa minha criatividade que de alguma maneira precisa sair e que talvez de outras maneiras não fosse possível. Então eu encontrei na drag queen, no momento que eu conheci a drag queen, eu enxerguei ali um espaço para eu praticar tudo que eu tinha dentro de mim de arte, de criatividade, de maquiagem. Até eu comecei a maquiar porque eu conhecia as drag queens e vi esse poder de transformação. Então ela é isso para mim, sabe? Uma válvula de escape para fazer uma coisa acontecer, uma coisa legal, criativa. E um trabalho que a Vicky tenha curtido muito fazer, assim, que tenha marcado? De televisão, que eu já participei do programa Legendários. E eu sempre gostei muito de estúdio, de TV, então para mim foi muito divertido. E também eu gostava muito de trabalhar numa balada que se chama Pachá, aqui de Florianópolis.
Porque a gente trabalhar numa boate LGBT, por exemplo, é comum. As pessoas têm costume, é normal acontecer, mas a Pachá ela é uma balada hétero, né? E ela é mundial, ou seja, é uma balada grande. E do nada eles colocaram uma drag queen lá dentro, eu acho que foi um processo interessante, sabe? Muita gente tinha medo, muita gente achava que, sei lá, não sei na verdade o que eles achavam, né? Mas muita gente, eu mexia com as pessoas e elas não respondiam, sabe? Elas ficavam meio que receosas. Eu acho que elas não entendiam que eu estava ali realmente para animar a festa, né? E é um processo de desconstrução muito interessante. A iniciativa deles terem tomado de colocarem uma drag queen numa balada hétero foi legal justamente para quebrar essa imagem que eles têm desse público, né? Do público LGBT que, sei lá, talvez fosse violento ou coisa do tipo, promíscuo, sei lá. Acho que introduzir esse personagem num ambiente que não é dele é interessante, sabe? É uma quebra, é uma desconstrução que vem vindo aos poucos, né? Não, isso é muito importante a gente exatamente frisar que a beleza ela não é restrita, ela não é limitada. E eu acho que assim essa arte da drag queen ela vem exatamente para mostrar isso, para extravasar esse belo. Exatamente. É como se fosse uma potência maior, né? Essa beleza. Teve alguma cantada assim que tenha marcado, alguma coisa diferente, engraçada? Teve uma coisa engraçada que foi, inclusive foi nessa balada, porque era sempre eu, um drag queen e duas dançarinas, meninas. E teve um Halloween, que a gente foi com um chifre bem grandão e tinha um tecido na frente dos olhos, assim, então não dava pra perceber muito que era uma drag queen, né? E um pessoal que tava lá na balada, enfim, alguém depois me disse que ele comentou com um amigo, olha, a do meio é a mais gostosa, mais bonita, e ele nem sabia que era eu, né? Mas foi um elogio. Legal. E assim, o preconceito, como existe ainda hoje, porque assim, a Vicky, ela realmente, ela é muito linda, você é muito bonita, chama muita atenção, tem vários seguidores no YouTube, nas redes sociais, o pessoal interage muito, eu vejo que realmente há um engajamento, porque há uma admiração. Sim. Não é só, tá legal, bonito, não, é algo que tem um propósito maior, pelo menos é isso que eu sinto muito do teu trabalho. Sim. E em cima disso, eu te pergunto, tem ainda preconceito ou no início você sentiu de uma maneira que tenha marcado e isso de repente tenha te desafiado a continuar e além? Não, existe. Eu seria hipócrita de dizer que não existe preconceito. Eu nunca sofri diretamente um preconceito falado, por exemplo, mas eu sei que existe porque a gente sente nos olhares das pessoas, mas já melhorou muito, até porque a drag queen agora ela meio que deu uma estourada, porque eu não sei se tu conhece o programa que é um reality americano do RuPaul's Drag Race, e ele vem trazendo para o público geral esse conhecimento. Antes tinha muito mais preconceito, justamente pelo que eu falei antes. O povo vê uma drag queen, se assusta, acha que é aquela travesti perigosa que vai vir com uma navalha e vai querer brigar, sabe? E não tem nada a ver. Diminuiu já muito o preconceito, mas ainda tem. Então, por isso que são passos pequenos, né? Então a gente está aos poucos ocupando, não que já não era ocupado esse espaço, mas justamente era visto como muito marginalizado. Hoje em dia já é uma coisa muito mais vista pelo lado artístico, né? Antigamente já era mais difícil. Mas com o programa chegando, o público geral já começa a ter esse conhecimento. Inclusive nos Estados Unidos, as participantes do programa, por exemplo, elas têm trabalhado muito com trabalhos mainstream, que se fala, né? Que é como se fosse para o público geral, o conhecimento de todos, com moda. Não tá só, a drag queen hoje em dia ela não está só presa à boate mais. Ela está na moda, ela está na TV, ela está no carnaval. Então já começa a atingir um público maior, sabe? Está saindo do gueto para virar, né, mainstream, para o meio do público geral, né? Sim. E, Vicky, bullying, quando você ouve essa palavra, o que ela significa para você, da tua experiência? Você já vivenciou, já conheceu alguém que tenha passado por um bullying? Eu acho que todo mundo na vida já passou por algum momento desse, porque antigamente a gente não chamava assim, né? Mas a gente sempre sofreu no colégio, né? Eu acho que o bullying nada mais é do que alguém que percebe uma pessoa diferente dele e não tem a capacidade de entender que todo mundo é diferente, que todo mundo tem suas características e acaba atacando a pessoa
pelaquela diferença, Ignorância. né? É ignorância, é falta de conhecimento. Sempre falo que quem dá opinião sem ter conhecimento não é opinião, é ignorância. Porque hoje em dia é muito comum a gente falar, mas é minha opinião. Não, não é opinião. Opinião sem conhecimento é ignorância. Então, acho que o bullying... É o preconceito. Exatamente. O bullying, para mim, é isso. É uma opinião sem conhecimento, é uma ignorância. E assim, para quem está começando agora, eu te pergunto, o que precisa para ser drag queen? Precisa ser bonita, precisa ser autoconfiante, precisa ser rica. Uma amiga nossa, a Lilith. A Lilith Lasciva, uma amiga em comum que nós temos maravilhosa, ela disse que tem que ser rica. E para você, Vicky? Então, é porque assim, a drag queen, ela já viveu várias fases, sabe? Então, eu acho que teve uma época que sim, que era muito do luxo, né? É porque, tu olha pra mim, isso aqui parece que eu custo $1 milhão, né? Mas na verdade são coisas que a gente vai achando que juntas elas formam essa imagem. Mas não necessariamente eu gastei horrores pra ficar desse jeito. Por exemplo, esse brinco aqui foi de uma marca que me enviou, porque eles gostaram do meu trabalho, então tem essas coisas. Mas, como eu estava falando antes, já foi muito a época do luxo, drag queen. Hoje em dia, a drag queen ela já tem um papel no meio LGBT muito mais de desconstrução do que de luxúria, de luxo, digamos assim. Hoje em dia, a drag queen ela já vem muito mais para questionar essa coisa de padrões de gênero. Então, o que é coisa de menino, o que é coisa de menina. Então, se tu entrar um pouquinho nas redes sociais, tu vai ver que hoje a drag queen ela já é uma coisa muito mais de militância. Assim. Não que, óbvio, é um estilo ser luxuoso, né? Mas também existe um estilo super barato de fazer drag queen, que é justamente questionar essas coisas de gênero, né? As questões de vestimenta. Ah, menina usa rosa, menino usa azul, por quê? Sabe? Questionar isso, o porquê disso. Eu costumo dizer que o grande problema da sociedade hoje é o machismo. Então, por que eu não posso sair com essa roupa na rua, por exemplo? O que isso muda na vida da pessoa? Então é questionar isso, sabe? Então a drag queen ela vem muito para isso, para afrontar a sociedade e dizer por que eu não posso. Para quebrar paradigmas. Por que eu não posso? Quem que disse que eu não posso? Então acho que hoje em dia a drag queen está muito mais para esse lado, sabe? De questionar essa coisa de padrão de gênero, essa construção social tão machista que acaba afetando não só as mulheres, né? Quanto o público negro, público LGBT, tudo que é minoria, digamos assim, acaba sendo afetado pelo machismo. Então, a drag queen hoje em dia ela vem muito mais para isso, para questionar esse machismo. Por que eu não posso, sabe? Claro que eu posso, se eu quiser eu posso. E aí, vai fazer o quê? Sabe? A drag queen hoje em dia já está muito mais para isso. Esse conceito da questão que a gente falou antes, da imagem, de como isso reflete quando se olha no espelho. Uma das coisas que me chamou muita atenção na Vicky é que ela não tem pudor nenhum, né? Não. Você se desmonta na frente da câmera e se monta sem nenhum problema. Sem problema nenhum. E realmente uma mulher dificilmente faria isso, porque tem aquela coisa da vergonha, da timidez. Sim. E como é que isso funciona? Realmente é como se não tivesse vaidade? É que eu acho que o foco é outro, né? Não é, eu vou me mostrar bonita. Não. Cada pessoa vai ter uma relação diferente com a sua drag queen, né? Então, assim, umas vão usar para se sentir feminina, umas vão usar para expressar sua arte, que é o meu caso. Para mim, eu não me sinto mulher, não tenho vontade de ser mulher. Inclusive, quando eu tô mais de 2 horas desse jeito, eu já fico louco para arrancar tudo, porque eu não suporto ficar muito tempo assim, né? Então, para mim, eu não tô querendo ser mulher, não tô me sentindo mulher. Então, para outras pessoas, muitas pessoas que são transexuais, por exemplo, que se sentem mulheres, se descobrem através da drag queen, porque é uma maneira mais fácil de alcançar esse mundo que elas almejam. Então, muitas pessoas começam a se montar como drag queen e acabam se descobrindo como transexuais, porque elas sentem que é aquilo ali que elas querem. Elas chegam em casa, elas não têm vontade de tirar maquiagem, por exemplo, né? Eu não, já tenho vontade de arrancar tudo. Teve até um vez. Filme, né? Que ele tem um pouco disso, desse universo da pessoa experimentar uma caracterização diferente e gostar e ver que se identificar e ver que a essência era aquilo que faltava, né? Aí, de repente, essa relação com o espelho, de se mostrar, de repente, é diferente, porque a tua, como ela é muito ligada à arte, então ela realmente não tem porque realmente tu ensina, é bem didático. Eu vejo que os teus vídeos, os teus tutoriais, eles são muito didáticos, assim, para quem está com eu entendo porque tens uma quantidade tão grande de fãs, porque
Realmente tem muito conteúdo, agrega muito conteúdo no teu canal. Eu comecei a usar a drag queen para mostrar realmente o meu trabalho de maquiagem na internet. E eu vi que ali era um caminho legal, então eu comecei a gostar e fui fazendo. O primeiro vídeo que eu fiz de brincadeira, só assim para mostrar um dia como é que era a vida de uma drag queen. E acabou que teve um retorno legal, então eu comecei a fazer sem parar. O motivo de eu fazer a drag queen é muito mais a maquiagem, porque muitas vezes o processo de drag queen ele é longo, né? De fazer a drag queen, de montar, que a gente fala se montar, né? Então a gente começa a maquiar umas 3 horas antes, 3, 4 horas antes, aí faz a maquiagem, aí coloca a roupa, arruma o cabelo. E pra mim o processo de maquiagem é um dos processos mais importantes, é um dos processos que eu mais curto. A balada às vezes nem pode estar legal, mas só o processo de maquiar pra mim já é interessante, porque eu sou maquiador, essa é a minha profissão, então é o que eu gosto de fazer. Para a gente fechar essa nossa entrevista de hoje, muito especial com a Vicky Raila. Vicky, conta pra gente, dá uma dica especial para aquela pessoa que está em casa, morta de vontade de começar nessa carreira de drag queen e está meio tímida, meio constrangida. O que essa pessoa precisa? Primeiro ela precisa começar, né? Porque muitas vezes eu vejo pessoas que têm vontade de ser drag queen que, mas o que eu preciso fazer, e não faz nada nunca. Precisa começar. Então, testa maquiagem. Acho que drag queen, ponto básico seria maquiagem, né? Então, começar a testar maquiagem, ver como é que funciona as formas do rosto, testar. E eu acho que é isso, sabe? Começar a treinar maquiagem. Normalmente, quando a gente começa, a gente não tem roupa, não tem figurino, não tem nada. Então, assim, tentar se enturmar com outras drag queens. Pede uma coisinha emprestada ali, uma coisinha emprestada aqui. E começar a brincar no seu próprio rosto. Então tá, foi um prazer estar aqui com você, um luxo. A Vicky, ela está indo para São Paulo agora. Vou morar lá. Vai nos abandonar aqui de Florianópolis, mas sempre vai estar vindo, né, Vicky? Mas a minha família está aqui, então eu sempre vou estar dando uma passadinha aqui, né? Então tá, vamos dar um beijo, pessoal. Beijo.